Estamos dando início, né, ao segundo dia do Colóquio Memorar, Narrativas Autobiográficas, e nessa manhã nós nos dedicaremos, né, aos memoriais inscritos no eixo 7, né, memória sobre a influência e interação com as tecnologias no cotidiano. Para coordenar nosso trabalho, contaremos com a professora doutora Rita Leal. Muito obrigada pela presença, pela participação. Obrigada a vocês pelo convite. Milênios, Y, Z e afins, dos hackers da própria geração aos cringes de hoje em dia. Thalita Ornelas, Jandian Rosenberg. Esses dias, navegando pelo Instagram, me deparei com um post que ressaltava como a geração dos 25 e 35 anos vivenciou as grandes mudanças da evolução tecnológica. Do bate-papo da UOL ao MSN, do Orkut ao Facebook, da internet discada via rádio, até por fim chegar à banda larga. Walkman, fitas cassete, disquete, monitor de tubo, bip, o famoso celular Nokia, carinhosamente apelidado de tijolão, que tão orgulhosamente carregávamos na cintura da calça, que se não tivesse um cinto era capaz de cair com o peso do celular. O post me fez relembrar uma situação curiosa que aconteceu há alguns anos numa reunião de família. Minha sobrinha, nascida em 2011, na época, com os 4 anos, parou perto do teclado do meu pai para brincar. Eu estava por perto e já imaginava a cara do meu pai com a bagunça que ela faria nas configurações ao apertar os vários botões, como tantas vezes eu fiz quando criança. Imagina a minha surpresa quando ela parou perto do visor do teclado, começou a arrastar o dedo e, por não ver nenhuma mudança, reclamou chateada porque não estava funcionando. É estranho pensar como as gerações posteriores percebem essa relação com a tecnologia e o quanto suas experiências são distintas daquelas que eu vivenciei e que até hoje guardo com carinho na minha memória. Ir à locadora do bairro, ler diversas sinopses, pedir indicação e alugar filmes, sempre nas sextas-feiras, para aproveitar a vantagem de poder ficar com eles durante todo o final de semana. Rebobinar tudo, porque senão pagava multa, e entregar na segunda. Cantar por cima da fita cassete, criar minha versão do The Voice anos 90. Esperar ansiosamente da meia-noite para entrar nos bate-papos, sem precisar pagar a internet. Aguardando empolgada a conexão, ouvindo um barulho característico da discagem. Falar durante 3 segundos no olheirão da rua e poder ligar para o colega sem ter crédito no cartão telefônico. Passar a tarde depois da escola baixando minhas músicas favoritas por programas duvidosos, me sentindo a própria hacker. Gravar um CD para ouvir no Discman depois de já ter queimado outros 2 que deram errado. Programar um videocassete para gravar o desenho favorito enquanto estava na escola. Ou mesmo a frustração de ver as fotos estragadas do seu aniversário por um dedo na frente ou o flash estourado. Mesmo para mim, que vivi essas transições, é curioso ver o quanto as tecnologias estão tão intrínsecas à nossa rotina que já nem percebemos o quanto são relevantes no nosso cotidiano. Acordar e checar as redes sociais já é tão corriqueiro quanto escovar os dentes de manhã. E basta o WhatsApp ter algum problema técnico e sair do ar para que nós vejamos completamente perdidos em como iremos nos comunicar. Lembro quando uma professora me contou que, quando jovem, voltando à noite da faculdade, o ônibus teve um problema e ela não conseguiu voltar para casa. Ela não tinha como avisar sua família, que só pôde esperar preocupada até o dia seguinte, quando, por fim, ela chegou. Eu só consegui encarar um pouco chocada, lembrando das vezes em que deixei o celular carregado, sem olhar as mensagens, e recebi ligações preocupadas da minha mãe por não ter lhe respondido. É impossível não pensar em como essas mudanças interferiram no mercado de trabalho e modificaram a ótica a respeito das coisas, principalmente no que se refere à área de educação. Hoje já não basta mais ser professor, maquiador, vendedor e etc. Você precisa ser influenciador, design gráfico, aprender a vender melhor o seu trabalho. E, no fundo, parece que você já tem a faca e o queijo na mão. Só tem que querer. Mas como a gente se torna visível nessa rede invisível, cercado de tantos como você? Cursar uma universidade, ter um bom currículo, os caminhos que nossos pais nos ensinaram a trilhar, não é mais suficiente. As regras mudaram.
Quem nunca pensou por um segundo que seja por que não investir nisso quando tudo começou? Hoje, a geração que acompanhou deslumbrada esses avanços enxerga a tecnologia com olhares mais cautelosos, de pais que se preocupam com a exposição exagerada dos seus filhos, de trabalhadores saturados com a constante cobrança de disponibilidade, de pessoas preocupadas com a vida apressada, acelerada, carregada por tantas informações. Agora, a geração que acompanhou tudo no camarote se sente deslocada, reflete sobre as consequências das inovações e procura, com nostalgia, as lembranças daquele passado não tão distante assim, mas que parece cringe demais para a geração Z. Uma história de muitas tecnologias, Flávia de Oliveira Barreto. É comum as pessoas que têm mais idade ouvirem que podem mexer nos computadores, nos celulares, revirar e baixar aplicativos, que estes aparelhos não vão explodir e nem estragar com facilidade. Então, este memorial tem o propósito de apresentar um outro mundo para aqueles que já chegaram no planeta quando os computadores já faziam parte da realidade cotidiana das casas. Quando eu era pequena, lá pelos idos da década de 60, no século passado, o que para mim parece que aconteceu há meia hora atrás, as casas não tinham televisão. A gente ouvia rádio e nas vitrolas as famílias tocavam discos de porcelanato. As radionovelas encantavam as pessoas e fizeram parte da minha infância, em especial uma que contava a história do Neguinho do Pastoreio, que sofreu muito e caiu em um formigueiro enorme e então morreu. O ator que narrava essa cena gritava por causa das formigas e o horror da morte de tão sofrido menino ficou para sempre na minha memória auditiva. Também não se usava proteger muito as crianças de ter acesso a determinadas barbáries históricas, porque a lenda ou a história do Neguinho do Pastoreio tinha como contexto uma fazenda com escravos e um dono muito malvado que fazia todos sofrer, em especial o menino. Uns tempos depois, o espanto da chegada do telefone em casa. 2 anos depois de feita a inscrição em uma fila de espera e o pagamento mensal de pequenas fortunas, um aparelho preto e pesado, com um disco que rodava por cima de números impressos na placa de baixo que se podia ver pelos furos redondos do disco. A gente enfiava os dedos nos buracos e o disco rodava. O momento seguinte foi o de descobrir com as coleguinhas a diversão de ligar para um número qualquer e fazer um trote. Alô, é do cemitério? Alô, é do açougue? E a gente estourava de tanta gargalhada. Parece ingênuo, mas os tais trotes eram verdadeiras aventuras criativas que unia as cabecinhas em torno do aparelho para ver se a gente conseguia ouvir de volta as falas de revolta dos incautos, que eram alvos de tais bobagens. Não podia abusar, porque podia ser descoberta a travessura na conta do telefone. Cada ligação era um preço cobrado por minuto de uso. Se fosse ligar para outro município ou estado, prepara a carteira porque vai ser caro. Tem que falar rápido. Ligava para a telefonista e ela mandava aguardar. Quando tivesse linha disponível, ela ligava de volta e colocava a pessoa para falar com a outra ponta em um estado distante. Essa operação costumava deixar a família toda em estado de absoluta atenção, esperando a chamada de volta da telefonista, que demorava, por vezes, mais de 2 horas para acontecer. Um dia chegou a televisão. Na casa da vizinha já tinha, mas eu não ia assistir lá porque tinha vergonha. Com uma televisão em casa vieram as novidades. A TV Rio, o programa da Neide Aparecida, antepassada da Xuxa, fazia concurso para escolher a boneca mais bonita entre as meninas do auditório, que, é claro, não iam a lugar nenhum sem carregar suas bonequinhas. O circo do Carequinha, que avisava que o bom menino não faz pipi na cama e nem faz malcriação, deixava as crianças incertas se estavam sendo boas o suficiente para merecer o presente do Papai Noel no Natal. E Papai Noel chegava pela janela e visitava a árvore de Natal cheia de pedaços de algodão picado para fingir que era neve. Podia até trazer a bengala do Bat Masterson, um jogador que também era herói do faroeste e que fazia miséria rodando a bengala elegante. Prendia bandidos, desarmava os malvados, tudo acontecendo na televisão em preto e branco.
Quando o aparelho dava defeito, que tragédia! Ficava sem o programa, esperando a visita do técnico. O defeito estava na vertical ou na horizontal? Ou queimou a válvula do som? E lá vinha o técnico, e a gente suava frio para ter a sorte dele ter na malinha a válvula que dava certo e permitia que os heróis da televisão voltassem a animar as tardes, especialmente as de sábado e domingo. A máquina de lavar foi outro evento maravilhoso que reuniu a família toda para desvendar seus mistérios. Ninguém mais precisaria lavar roupa pesada na mão, com as costas curvadas no tanque. Mais uma emoção com a criatividade que trazia muito recurso a facilitar a vida de todo mundo. Quanta novidade! As comunicações urgentes precisavam ter pelo menos uns 2 dias de espera para chegar no destino via telegrama. Qualquer pessoa que recebesse um telegrama em casa estremecia. Era notícia urgente. Sempre um assunto sério. Podia ser morte, doença na família. Muito raramente seria um parabéns pelo aniversário. Precisava ter cuidado com o uso das palavras, porque cada palavra era um custo a mais. Aboliam os E, C, D, A. Precisava de muita perícia para fazer o texto, ter algum sentido dentro das necessidades de economizar ao máximo com o custo do correio. Falando de música, passei pelo disco de porcelanato em 3 rotações possíveis, pelos discos de vinil, pelas fitas cassete, pelo CD. Agora estou baixando músicas do YouTube, imaginando que estou no auge da minha perícia no uso das ferramentas da internet. Sou de uma geração que testemunhou a extinção dos aparelhos a válvula, a chegada do transistor e convive com essas pecinhas coloridas unidas por pequenos arames que são capazes de fazer funcionar tanto o aparelho complexo, o chip do celular, o HD do computador, a televisão com link para a internet, sei lá mais o quê, porque não consigo acompanhar as denominações de tanta novidade tecnológica, mas uso um cabo para estabilizar a internet, porque o Wi-Fi por aqui é instável. Usei a máquina de escrever e a cada erro uma página datilografada ia para o lixo, porque não podia corrigir. Trocava as fitas da máquina e podia datilografar em preto ou vermelho. Uma sofisticação inacreditável. Usei a máquina elétrica e, quando estava no mestrado, uma colega comprou o computador e avisou: hoje em dia, a gente não pode ficar por fora. Precisa ter computador e forno micro-ondas. Ela me convidou e generosamente ofereceu compartilhar o computador. Passei a ir à casa dela para digitar minha dissertação de mestrado. Não era meu, tinha sido caro. Ela sempre dizia que tinha vendido carro para comprar o computador. Eu nunca ligava sozinha, sempre pedia que ela ligasse para mim e ficava muito nervosa para usar o tal aparelho. Era um 286 e ainda não existia a interface do Windows, que tornou tudo muito mais amigável. As fórmulas de HTTPS, etc. e tal, eram escritas em um caderno que ela sempre consultava e ditava para mim para que eu pudesse fazer as operações que eu necessitava, numerar as páginas, salvar o documento e outras operações eram sempre muito complicadas. Fiquei sabendo que uma outra colega que também estava indo na casa dessa moça para digitar a dissertação nas mesmas condições que eu, assim que sentava na cadeira e começava a trabalhar, era tomada por um enjoo terrível e corria para vomitar de tão nervosa que ficava. Essa desistiu do mestrado. Meu primeiro computador, um 386, já veio com Windows e consegui comprar em 1 milhão de prestações quando estava no doutorado. Já estava mais familiarizada com o uso e sabia que digitar era melhor do que datilografar, embora ainda tivesse mantido a máquina de escrever por alguns anos à frente. Os aprendizados, as descobertas, os usos do Word, o PowerPoint, as possibilidades infinitas que iam desde o jogo de paciência para desestressar, nos intervalos longos de trabalho, o Orkut e o e-mail foram novidades incríveis, emocionantes, definitivamente transformadoras dos hábitos diários. Em minha vida, cada momento de inovação tecnológica sempre foi cercado de surpresa,
comoção familiar e reverência a cada máquina representativa da fantástica capacidade humana de criar coisas tão incríveis. Ao mesmo tempo, era tudo muito cercado de respeito ao esforço imenso que era financeiramente necessário para que cada uma dessas invenções fosse adquirida. Por este motivo, acredito que a sensação de temor diante do uso de novos aplicativos, do desafio de ficar revirando coisas no celular, para muitas pessoas permanecerá para sempre cercado de receio e medo, de errar e estragar tudo, o que não impede ninguém de avançar nos conhecimentos e nos usos, mas com certeza, para essas pessoas, estes avanços são infinitamente mais dolorosos do que para aqueles que passaram a infância brincando com Tamagotchi ou manipulando joysticks em games a cada dia mais elaborados. Acessos financiados pelos pais que disponibilizam estas maravilhas eletrônicas para os filhos ainda na infância, quando as crianças ainda não sabem o quanto custa de trabalho para que se adquira qualquer novo objeto tecnológico. Os pais vão fornecendo as possibilidades aos filhos para que estes caminhem de acordo com os tempos em que estão crescendo, um tempo repleto de inovações tecnológicas que surgem velozes, com tantas novidades que para qualquer um é difícil acompanhar. Quando os pais não podem, porque não têm recursos para isso, as crianças encontram acesso com os colegas nas escolas, em algum lugar, porque tudo faz parte do contexto em que vivemos hoje. Todos imersos na revolução tecnológica da terceira ou quarta revolução industrial, conforme a visão de alguns autores. Novas gerações, paciência e generosidade com os menos habituados e com os que parecem resistentes à manipulação de tecnologias. Eles nasceram em um mundo completamente diferente do atual e têm muita referência ao conhecimento humano que está criando este novo universo, além do receio dos prejuízos financeiros que o mau uso de aparelhos podem trazer. Este é um tema para reflexão sobre a existência de diferentes gerações, ou a percepção de que somos indiscutivelmente históricos. Meu tema no memorial é minha história com as tecnologias. Lembro que no ano de 2004, a minha tia tinha um computador na cor branca, com monitor de CRT tubo, o mouse tinha uma bolinha embaixo que facilitava a movimentação e o armazenamento de dados era através de disquete. Alguém se lembra desse computador? Ela era a única da família que tinha um computador. Quando eu visitava a casa dela, ficava encantada pelo aparelho. Posso dizer que foi o primeiro contato com o computador. Nessa época, ela cursava a faculdade de administração e faltava pouco para se formar. Então, eu decidi comprar um outro computador, mais atualizado. Foi então que a minha tia decidiu doar o antigo computador para o meu pai. Nesse período, eu tinha uns 8 anos de idade, era menina tímida e ao mesmo tempo continuo, e ao mesmo tempo curiosa, que amava aprender coisas novas. Quando o computador chegou em casa, foi uma verdadeira festa. Eu e minha irmã não vimos a hora de começar a explorar o novo aparelho. Era uma novidade. Lembro que a empolgação e a ansiedade era tanta que toda a alegria foi substituída por decepção, pois o computador não conectava à internet. A minha tia já tinha tentado fazer tudo, porém sem sucesso. No entanto, meu pai quis o computador a si mesmo. Por muito tempo, o computador foi posto na mesa improvisada. Não era muito utilizado, mas quando utilizado, eu costumava jogar o jogo de cartas, Paciência. Lembro que eu passava horas em frente ao computador me divertindo com esse jogo. Sendo assim, no ano seguinte, meu pai resolveu comprar um computador bem parecido com o anterior, porém mais atualizado. E um detalhe importante, esse computador tinha entrada para CDs. Eu me recordo que sempre quando eu saía com minha mãe, passávamos em frente a uma banca de jornal, eu pedia a ela que ela comprasse aquelas revistas que vinham cheio, uma revista com CD cheio de vários jogos. Ela sempre comprava. Eu e minha irmã se divertíamos muito. Confesso que era até difícil dividir o computador. Por mim, né? Eu era um pouco egoísta, confesso. No entanto, o antigo computador doado pela minha tia já não era mais utilizado e as partes com mouse e teclado eu aproveitava nas minhas brincadeiras. Nas brincadeiras, o mouse e teclado ganhava o papel de caixa registradora, em outros momentos utilizava brincar de secretária. Assim, o teclado e o mouse tornaram as minhas brincadeiras mais interessantes. Depois de algum tempo, meu pai doou o computador para um amigo. Mas ainda não conhecíamos a internet. Lembro que nesse período era utilizada a internet de escada,
O fio de telefone era conectado ao computador, que permitia o acesso à internet. Porém, quem não tinha condições de pagar um provedor esperava chegar à meia-noite para acessar os fins de semana, pois não era cobrado na conta telefônica. Por ser conectado ao fio de telefone, quando retirado do gancho enquanto estava na internet, era possível um barulho estranho. Você se lembra desse barulho? Era um barulho muito, muito irritante e estridente. A velocidade era muito lenta, levava muito tempo para abrir um site na internet. Era um verdadeiro teste de paciência. A primeira vez que acessamos a internet foi algo maravilhoso. Lembro que acessar a internet era o momento mais importante, considerado um evento. As minhas primas e toda a minha vizinhança ficavam esperando chegar aos finais de semana para acessar a internet. Nesse período começou a início de redes sociais. Nesse tempo, o Orkut se popularizou entre as pessoas. Todas as minhas primas tinham uma conta no Orkut, mas os meus pais não permitiam. Eles não tinham, eles tinham medo que eu fosse influenciada. Foi nesse período também que posso dizer que ganhei o primeiro celular. Eu encontrei esse celular na rua, a caminho da igreja. Nesse dia, eu e minha mãe fomos à igreja, como era de costume. Era à noite e as ruas estavam muito escuras. Pois nesse dia havia faltado luz. A caminho de casa, entramos em uma rua que de longe era possível observar um ponto de luz. Aquela luz chamou nossa atenção. Se aproximando do local, em frente à casa, estava estacionado um caminhão. E embaixo dele, aquela luz era muito forte. Como era uma menina curiosa, logo abaixei, entrei debaixo do caminhão e peguei o objeto. A minha mãe não gostou muito, né, do que eu tinha feito. No entanto, insisti que ela deixasse que eu ficasse com aquele celular. De tanto insistir, ela deixou. Era um celular na cor preta, com alguns detalhes em branco. As teclas eram brancas e, quando aceso, emitia uma cor verde que iluminava todas as teclas. Como não tinha carregador, a bateria do celular durou até 2 dias. Foram os dias mais alegres da minha vida e eu simplesmente não desgrudava daquele celular. Eu lembro que nesses dias eu nem brincava, só me interessava pelo celular. Nesse celular era possível fazer gravação de voz, tinha um joguinho de cobrinhas e era muito legal. Mas logo o celular descarregou e a minha diversão acabou. Inclusive, para mostrar eles aqui. Estão vendo o celular? Uhum. No ano 2008, agora com os meus 12 anos, estava ingressando no 6º ano do ensino fundamental. Tudo era novo, amigos, escolas, professores. Nesse sentido, meu pai sentiu a necessidade de comprar um outro computador que pudesse atender melhor às nossas necessidades, principalmente em virtude de estar ingressando em uma nova etapa de ensino. Com um computador novo, muito mais moderno, um monitor de LCD, o mouse já não possuía a bola embaixo e no lugar emitia uma luz vermelha toda vez que movimentava o mouse. Lembro que meu pai chegou todo molhado, tadinho, por nesse dia chovia muito. E ele trouxe o computador sozinho dentro do ônibus. Até hoje, meu pai tem um apego muito grande por esse computador. Atualmente, o computador se encontra com defeito. Nesse período, já estavam começando a expandir a banda larga, e foi por esse tempo que meu pai assinou um plano de internet. Logo depois, meu pai comprou a impressora, o que facilitou muito a nossa vida. Antes, quando tinha que realizar um trabalho escolar ou imprimir um documento, recorríamos à Lan House. Por muito tempo, visitei esse espaço. Lembro que da escola, eu e meus amigos íamos na Lan House. O valor era apenas R$ 2 a cada 1 hora com acesso à internet. Nesse tempo, foi um período de transição e adaptação à nova escola, pois antes estava acostumada a ter apenas uma professora e agora eu tinha vários professores de diferentes disciplinas. Dessa forma, o conteúdo se tornou mais extenso, muitos professores passavam muitos trabalhos. Foi nesse tempo que eu comecei a aprender a utilizar o aplicativo do Microsoft Word, recém-lançado na versão 2007. Nos meus trabalhos escolares, eu costumava usar bordas nas páginas, eram tantas opções que era difícil escolher. Geralmente, escolhi de acordo com o tema do trabalho. Além disso, me esbaldava nas inúmeras fontes e formas. Os meus trabalhos eram sempre personalizados, realmente. Outra recordação que tenho desse tempo é que quando os professores pediam trabalhos feitos em grupo, a minha casa era escolhida para a realização do trabalho. Muitos dos meus amigos não tinham computador ou se tinham, a casa era muito distante, o que dificultava o acesso. Assim, como eu morava próximo à escola, aqueles que fariam um trabalho vinham para a minha casa. Era aquela festa. Fazíamos mais alvoroço que realmente se concentrar na realização da atividade. Por muito tempo, a minha casa se tornou uma mini lan house, pois os meus familiares e vizinhos vinham até a minha casa para imprimir documentos, realizar trabalhos, etc. No ano seguinte, o meu pai comprou uma câmera digital. Antes, só usávamos a máquina fotográfica. Quando nasci, os meus pais não tinham ainda máquina fotográfica e as fotos que tem de bebê foram todas registradas pelas minhas tias. A máquina fotográfica foi comprada antes do nascimento da minha irmã, pois os meus pais queriam registrar tudo. Dessa maneira, passamos a registrar todos os momentos especiais.
Lembro que a minha mãe sempre comprava um filme fotográfico de 36 poses. Toda vez que ela fazia questão de realizar uma sessão de fotos da minha irmã e de mim, nesse dia ela preparava todo o espaço, as roupas, e assim passávamos a tarde fotografando. No primeiro passeio escolar, eu levei a câmera digital. Foi quando fui a Petrópolis. Eu tinha muito cuidado com a câmera. Não deixava ninguém tocar, pois tinha medo que alguém a danificasse. Assim, durante o passeio, tudo que eu vi de interessante eu fotografava. Não queria perder nada, queria apenas fotografar toda a beleza daquele lugar e mostrar tudo aos meus pais. Porém, até hoje eu não sei o que aconteceu, pois perdi todas as minhas fotos. Não teria uma foto apenas de lembrança. Oficialmente, no ano de 2011, agora com os meus 15 anos, ganhei o primeiro celular. Meus pais não tinham condições financeiras de fazer uma festa de 15 anos. Como opção, preferiram me presentear me dando um celular, me dar um celular. Nesse tempo, eu cursava o 9º ano fundamental, pela manhã. O dia do meu aniversário caiu numa quarta-feira, chovia muito nesse dia, e as quartas-feiras era o dia das aulas de matemática e educação física. Nesse dia, eu não contei ninguém que estava fazendo aniversário, não queria que ninguém soubesse. Chegando em casa, minha mãe toda contente me deu o celular. A emoção foi grande que não consegui conter as lágrimas. Fiquei tão empolgada que até esqueci de almoçar. Passei praticamente o dia inteiro configurando o celular. Tinha muitas opções, muitas funções, inclusive o celular tinha um acessório, uma canetinha que facilitava no zero a tela. Outra característica que era possível assistir televisão. E aqui está ele. Tá? Esse aqui foi o meu primeiro celular oficialmente. Foi um Motorola no modelo EX245. Passei bons momentos com ele. Logo mais tarde, a minha tia e minha mãe prepararam uma festa surpresa. Elas aproveitaram que estava tão distraída com o celular, arrumaram a mesa com bolos, docinhos e fizeram toda a decoração. Eu nem desconfiava de nada. Depois, minha mãe me levou até o quintal onde estavam as pessoas, então todas as minhas amigas estavam lá. Eu nem acreditei. Com todo mundo reunido, eu aproveitei e utilizei para registrar as minhas primeiras fotos com o novo celular. Já no ensino médio, a escola onde eu estudava, todas as novidades e fofocas que rolavam entre os alunos aconteciam através do Facebook. Eu me senti excluída, pois todas as minhas amigas acessavam a rede social e eu não conseguia acompanhar os babados que aconteciam. No entanto, os meus pais não gostavam que eu tivesse acesso às redes sociais, embora eu tivesse 16 anos, os meus pais acreditavam que o acesso ao Facebook pudesse me corromper. A minha amiga, que querendo me ajudar, fez uma conta no Facebook para mim e por muito tempo usei o Facebook escondido dos meus pais, até que um dia meu pai descobriu e nesse dia ele brigou muito comigo. Mas de tanto insistir, chorei, esperneei, meu pai finalmente permitiu. Logo comecei a utilizar o Instagram e outras redes sociais. A minha aproximação com as redes sociais, um detalhe, professora, eu acrescentei umas coisinhas a mais, tá? A minha aproximação com as redes sociais ficou ainda mais intensa durante o período da pandemia, devido ao isolamento social. Assim, para atenuar minha ansiedade, procurei outras formas de distrair minha mente. Foi então que meu namorado e eu reembarcamos juntos nesse mundo digital. Começamos a produzir conteúdo para redes sociais. Ingressamos no TikTok, no YouTube, no Instagram. No começo foi algo totalmente despretensioso e queríamos ocupar nosso tempo, mas depois foi tornando algo mais sério, o nosso propósito. Portanto, escrever esse memorial me fez imaginar como será o mundo daqui a 50, 100, 200 anos. Quais serão as tecnologias? Será que haverá aparelhos celulares como conhecemos hoje? Vamos finalmente vencer um mundo parecido como o que é relatado no desenho Jetsons? Ainda estamos muito longe, mas é possível observar que algumas previsões que o desenho fez já são realidade hoje. Com o avanço da inteligência artificial, tem tornado a comunicação com a internet mais prática e rápida. Com isso, é possível ter lâmpadas, relógios, geladeiras inteligentes, entre outras coisas. Acredito que na geração dos meus filhos e netos, o mundo será totalmente diferente. Espero até lá poder vivenciar essas transformações e, quem sabe, presenciar um mundo bem futurístico, como vemos no desenho Jetsons. Sem medo de errar e improvisar. Lembro como se fosse hoje da primeira vez em que mexi em um computador. Eu estava no curso de inglês, tinha por volta de 7 anos, e lá havia computadores disponíveis para os alunos. Eu e minha amiga entramos na sala e nos foi perguntado se sabíamos usar o computador. Afirmamos que sim, como se as poucas vezes em que observamos outros alunos jogarem tivessem servido de lição. O curso estava vazio, pois havíamos chegado cedo naquela tarde. Ela sentou em um computador e eu em outro. Ela perguntou se eu sabia o que estava fazendo, e eu disse que sim. E por algum impulso que jamais entenderei, eu comecei a clicar, clicar, clicar e clicar. Não sei quanto tempo fiquei ali, nem o que fiz, se fiz algo de errado ou certo.
que páginas percorri, porque eu simplesmente clicava, como se soubesse o que estava fazendo. Na minha cabeça, aquilo era só uma brincadeira. Fingia ser adulto ou adolescente, não sei. Poucos dias depois, vieram as reclamações das secretárias do curso. Não sei bem o que disseram, mas sei que não poderíamos repetir aquilo de novo. Depois dessa proibição, fiquei acuada por um tempo. Voltei a somente observar os alunos mais velhos jogarem, mas não sei quando nem como acabei aprendendo. No começo, só abria jogos para meninas em sites específicos. Depois fui aprendendo a pesquisar mais. Alguns anos depois, ganhei meu primeiro computador. Lembro que meu primo me ensinou poucas coisas e eu logo aprendi que podia procurar no próprio navegador de buscas o que não sabia. Um sonho, não? No começo, utilizava o computador basicamente para jogar. Depois comecei a fazer pesquisas escolares e conversar com os amigos nos finados Orkut e MSN. Ganhei meu primeiro celular pouco tempo depois. Ainda não era um smartphone e eu nem sei o que eu fazia naquele celular direito. Só sei que ele era lindo, rosa, com um teclado que, diferentemente dos outros, abria para o lado. Os anos foram passando e os aparelhos diante dos meus olhos foram mudando. Mas percebi, escrevendo esse texto, que lembro muito pouco de como tantas mudanças foram se adaptando ao meu dia a dia. Os computadores e aparelhos portáteis se encaixam à minha realidade e à de muitos jovens da minha geração, de maneira intuitiva e um tanto quanto automática. Uso a palavra encaixe, pois a partir do momento em que acesso uma nova ferramenta, tenho a impressão de que esta preenche uma funcionalidade que me faltava, como uma peça de quebra-cabeça, como o exemplo do WhatsApp, um aplicativo que causou uma mini revolução na nossa comunicação. É estranho para mim imaginar como nos comunicávamos antes dele. Lembro dos telefonemas, e-mails, mas parece que estes não servem mais à função. A ideia de ligar para alguém e essa pessoa realmente atender me gera insegurança e desconforto. Esta nova peça chegou e parece que retirada causará grandes prejuízos ao todo. Esperamos pelas novas ferramentas que virão para também se encaixar. Em alguns momentos, até me imagino pensando no que ainda falta, se é que ainda falta alguma coisa. Mas assusta-me pensar na ideia de infinitas inovações tecnológicas chegando a todo dia. Às vezes, tenho a impressão de que uma hora ficarei para trás e não me adaptarei mais. Percebi que as minhas memórias mais confusas e desafiadoras com relação ao avanço tecnológico estão ligadas a algo que nem vivi. Não são memórias, são temores. Será que minha mente e corpo serão capazes de continuar nesses processos de adaptação e encaixe contínuos? Não vou negar que quando tive meu primeiro smartphone, um Windows Phone rosa, lindíssimo, que durou muito pouco, a ideia de aplicativos me excitava. A cada nova descoberta e funcionalidade, eu ficava mais animada, como quando descobri o Tinder, outra ferramenta que se encaixou. Como faz para namorar ou conhecer alguém se não pelo Tinder? Naqueles dias, lembro dos meus colegas de escola recomendando aplicativos. Porém, parte de mim desconfiava de alguns como se aquilo fosse bom demais para ser verdade. Hoje percebo que eram bons e eram verdade sim, mas mesmo assim, as dúvidas com relação ao futuro, vez ou outra, ocupam a minha mente. Minha mãe, essa daqui, diz que levo muito jeito com tecnologias e que aprendi muito rápido e sozinha. Será que ela não sabe que, até hoje, só estou improvisando? Como naquela primeira vez que cheguei em configurações ocultas do computador do meu curso? Sem medo de errar ou acertar, sem medo de vírus ou riscos. Talvez meu caminho seja esse mesmo. Talvez eu nunca aprenda e todo esse medo, receio, sejam só medo e receio mesmo. A verdade é que, enquanto eu não tiver medo de improvisar, o receio pelo futuro, talvez, e eu friso o talvez, não me atrapalhe a continuar me adaptando. Os computadores e eu. Memórias sobre um desafio de aprendizado, Lucilene Severiano. Final da década de 90 e início dos anos 2000, momento no qual o mundo fervilha de novas tecnologias. Máquinas cada vez mais avançadas, computadores mais acessíveis, celulares sofisticados. Tudo isso ao meu alcance e eu ainda acreditando que aquilo era coisa de gente rica.
Ter vivido a infância e a adolescência em um ambiente campestre, distante até mesmo da experiência de energia elétrica em casa, pode ter me causado a impressão de distanciamento e impossibilidade de usufruir das novas tecnologias que tive acesso na vida adulta. Mesmo quando já vivíamos em realidade quase totalmente virtual, eu ainda mantinha uma ideia fixa de que aquilo não era para mim. Querendo atender às demandas da filha adolescente, eu não medi esforços para comprar o primeiro computador, logo a seguir o notebook e depois os celulares. Eu via aquelas máquinas chegando em casa, acompanhava contente o desempenho de minha filha a explorar incansavelmente aqueles botões, errando, acertando, aprendendo intuitivamente, enquanto eu me afastava um pouco triste, mas conformada por não saber mexer naquilo. Ela, percebendo minha angústia, me incentivava a usar o computador, e eu sempre dando desculpas. Não tenho tempo, depois eu faço isso. O tempo ia passando e surgiram as redes sociais. Primeiro veio o MSN, depois o Orkut, Facebook e outros. Se multiplicavam os cursinhos de informática e computação, e eu achando que aquilo era coisa para jovem. Imaginem, eu só tinha 30 e poucos anos e já me considerava uma idosa. Eu investia todas as minhas energias no trabalho dentro e fora de casa, mas sem a presença do computador. Na época, eu administrava um pequeno restaurante e, nesse ambiente, fui obrigada a digitalizar as vendas. Era uma exigência do mercado, não dava para adiar. A máquina foi comprada e eu não ousava mexer. Deixava isso com a minha sócia ou com funcionários. Tudo isso me fazia sentir cada vez mais derrotada. E quanto mais eu sabia da necessidade, ia me sentindo cada vez mais incapaz. Eu estava à beira de um colapso depressivo. E a não utilização das tecnologias digitais era um dos motivos da minha insegurança e baixa estima. Quase desistindo de tudo, resolvi tentar algo diferente. Voltei a estudar, fiz um curso pré-vestibular e passei para o curso de pedagogia. O ingresso e permanência na faculdade era uma experiência nova e desafiadora que me exigia, ao mesmo tempo, descobrir e enfrentar minhas potencialidades e fragilidades. Nessa intensa caminhada, eu me equilibrava entre o prazer do aprendizado e a tristeza do não saber. Durante o curso, era o gosto pelo saber que me dava asas, enquanto o inevitável enfrentamento das falhas me jogava aos abismos do desespero. Quase sempre erguida pelas forças invisíveis dos próprios conhecimentos adquiridos no percurso, eu fui me adaptando àquela realidade. Usando do bom e velho jeitinho, sempre que podia, deixava as atividades que envolvessem computação ou internet com outras pessoas nos trabalhos em grupo. E nos individuais mais simples, pedia ajuda de outras pessoas na digitação. Com as escritas mais longas, isso foi ficando impossível. Foi quando comecei a enfrentar o maior desafio, usar um computador. Não dava mais para fugir. Eu tinha que aprender a digitar textos, acessar sites, ler e enviar e-mails, já que a maioria dos professores queria os trabalhos digitados e enviados em formato digital. Começava ali minha luta mais difícil dentro da formação superior. Inúmeras vezes eu parava diante daquele pequeno e terrível objeto aos prantos, sem conseguir ao menos apertar o botão do on-off. Muitas vezes pensei em desistir. Com apoio e ajuda de minha filha e algumas queridas colegas de curso, continuei. Primeiro aprendi a digitar textos. Eu levava o triplo do tempo que levaria se escrevesse à mão. Mas eu insistia. Gente, às vezes eu digitava de propósito, né? Ficava digitando 2 vezes, porque eu sabia que eu precisava aprender. Ao final da escrita, minha filha fazia as correções e formatações. Assim, fui escrevendo pequenos textos e, aos poucos, fui melhorando meu tempo de digitação. Pequenas conquistas que me proporcionaram uma dose de coragem para seguir tentando. Mas eu só usava o computador de casa. Quando precisava imprimir algum texto na rua, pedia a ajuda de colegas mais próximos. Se estivesse só, entrava em pânico e ficava sem o material. Das experiências mais marcantes, destaco o final do semestre em uma determinada disciplina, a qual exigia-se que
as principais atividades fossem realizadas em uma plataforma digital. Eu até consegui acessar a plataforma e responder aos questionários propostos, mas me atrapalhei toda no envio, confirmação e no final fiquei reprovada. Chorei muito e me senti a pessoa mais burra daquela turma. Quando tive que escrever a monografia, passei por muitos perrengues devido à minha pouca habilidade com a informática. Algumas vezes, eu chegava ao encontro presencial com minha orientadora e só conseguia chorar. Ela, com toda a sua empatia e entendimento da situação, decidiu me dar aulas de informática, ao invés da orientação sobre a pesquisa para a qual havia se preparado. Ela me ensinava coisas simples, como copiar e colar, escolher fontes e correção de palavras. Assim, fui passando pelas diversas etapas da elaboração do trabalho monográfico com o duplo desafio: construir o maior trabalho escrito da minha vida até então e ultrapassar os limites de ser uma quase analfabeta digital. Ao final, entreguei a monografia no tempo previsto. Fui reconhecida com a nota máxima e venci mais uma etapa da minha luta pessoal para superar o medo do computador. A essa altura, eu já compreendia que havia desenvolvido uma espécie de pânico dos computadores. Do momento da conclusão do curso até hoje, já se passaram 3 anos. Nesse meio tempo, já concluí uma especialização em gestão escolar, curso que também exigiu muitos trabalhos digitalizados. Nesse curso também houve a exigência por escrita monográfica. Trabalho que também não foi fácil, mas bem menos doloroso do que o primeiro, principalmente no que se refere ao uso das tecnologias digitais, tanto para a pesquisa quanto para a escrita. Hoje, consigo lidar melhor com os computadores e, embora ainda sinta insegurança nessa área, acredito na possibilidade de superação. Escolhi compartilhar esse pequeno fragmento memorial por compreender que o processo de rememoração, reflexão e ressignificação do passado, desencadeado na escrita autobiográfica, nos permite transformar algo vivido em novos aprendizados. Nesse sentido, busco apoio em Barbosa e Passegi, 2008, página 156, e com eles reafirmo que, quando a escrita se torna esse lugar de reflexão crítica sobre o próprio conhecimento, abre-se um novo espaço para a compreensão de si, os exames das resistências e ou as possibilidades de adesão às mudanças. Obrigada. Estou aqui em nome de Maria Cristina, né? Sou amiga próxima dela, então vou começar a leitura. A minha autobiografia, da máquina de escrever às interações tecnológicas em tempos de pandemia. Tenho 55 anos e atualmente estou trabalhando como secretária escolar na rede privada do município de Niterói, nos segmentos da educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, e ensino médio. Sou estudante do curso de graduação de pedagogia da UERJ-FF, cursando atualmente o 9º período. Durante a minha escolarização básica, eu frequentei 3 instituições de ensino, sendo o antigo 1º grau, no primeiro segmento da 1ª à 5ª série numa escola estadual do município de Duque de Caxias, no segundo segmento da 6ª à 8ª série, numa escola municipal, Colégio Municipal Estefânia de Carvalho, no município de São Gonçalo. No 2º grau, para dar continuidade à minha formação, precisei que meus pais pudessem custear meus estudos em uma escola particular do educandário Cecília Meirelles. Somente 2 anos após eu ter concluído o antigo 2º grau, estar apta ao exercício profissional com a então habilitação básica para lecionar como professora nas séries iniciais do 1º grau. Aos 18 anos, em 1984, começo a lecionar como professora em uma pequena escola particular no município de São Gonçalo, meu primeiro emprego. Tenho como a primeira opção para ingressar no mercado de trabalho a docência. Nesse momento da história, nós mulheres não temos muito espaço no mercado de trabalho. Continuo estudando. Fiz alguns cursos de formação complementar, como datilografia, digitação, telemarketing, técnico de escritório e outros, para estar apta ao exercício profissional. Na época, para nós mulheres, se restringiam à profissão de professora. Ainda trabalhar em escritórios, repartições públicas, como secretaria, em especial na então profissão de datilógrafa. Em 1986, com a expansão dos cursos de datilografia e digitação,
Somando a minha condição de professora e habilitada na função de datilógrafa, passo a dar aula como instrutora de datilografia, em uma sala de aula. Apresento aos alunos o teclado da máquina de escrever, manual ou elétrica, rememorando o passado, porque, segundo Paul Ricoeur, são lembranças, uma representação do passado, lembranças de um momento que eu vivi, que trago ao presente. Só que hoje eu já não sou mais aquela moça, a mesma pessoa. Me vejo explicando a sequência de exercícios de reconhecimento do teclado, para que os alunos possam aprender a datilografar sem olhar para o teclado. Faz com que fique memorizado de forma automática, sem perceber, passam com esse treinamento a adquirir a capacidade de produzir textos com maior rapidez e eficiência na escrita, e pode ser melhor entendido e representado ao assistirmos o vídeo. Como digitar sem olhar mais rápido? Parte 1. Utilizarmos a técnica de datilografar consiste em separarmos as letras do teclado, darmos função a cada dedo da mão para acionar uma determinada tecla, conforme a imagem abaixo, realizando-se a divisão do teclado em básico, A, S, D, F, G, H, J, K, L, C, cedilha. Para apoiar as mãos e com os movimentos dos dedos, alternando, subindo e descendo, o teclado superior e inferior. O método de datilografar, pelo qual a máquina de escrever deixa a impressão que no papel consiste no impacto realizado pelo movimento sequencial dos dedos sobre o teclado, que aciona os caracteres sequenciais de peças individuais de metal, onde estão soldados os tipos, letras, números e símbolos. E quando acionados em contato com a fita e o papel, imprime a escrita dando origem ao texto datilografado. A utilização da técnica de datilografar produz uma escrita mais rápida, e dessa forma, a máquina de escrever evolucionou e causou um impulso na forma de comunicação com a produção dos textos datilografados, com a maior uniformidade escrita do que a realização de uma forma manual. A máquina de escrever marcou um período importante na história da tecnologia. Mais tarde, com a sua evolução para as máquinas eletromecânicas e elétricas eletrônicas, tornou-se ainda mais rápida e silenciosa. A história da máquina de escrever também está ligada às possibilidades de acesso da mulher ao mercado de trabalho, surgindo com ela as novas oportunidades de emprego, proporcionando a emancipação da mulher. A técnica de datilografar, ministrada pelos cursos de datilografia, refere-se às ciências e arte de digitar textos com os dedos através de um teclado. Com o domínio dessa técnica, surge então a nova profissão tradicionalmente feminina, a datilógrafa. Está presente nos bancos, escritórios e repartições públicas que necessitavam de uma produção de texto de uma forma mais uniforme e rápida dos textos que anteriormente eram escritos à mão. Dessa forma, as mulheres contribuíram com o desenvolvimento social e econômico. Essa história das antigas máquinas de escrever manual que foram evoluindo e se aperfeiçoando para atender às necessidades da modernização até se tornarem obsoletas e mais tarde substituídas pelo computador, relata uma parte da evolução da tecnologia. A técnica da datilografia readaptada para o treinamento da digitação, então com a utilização dos computadores como teclado similar ao da antiga máquina de escrever, nos possibilitou escrever por meio de programas específicos de impressão ser realizada em separado através das impressoras, complementa mais um capítulo da historiografia da evolução das tecnologias. Recolhendo essa linha do tempo, eu utilizei várias formas de comunicação que foram substituídas e se modernizando para atender às necessidades da sociedade. As cartas comerciais, correspondências enviadas pelo correio via SEDEX, forma de registro que garantiam, através de um comprovante impresso, que o destinatário tinha recebido o documento. O mimeógrafo permitiu que o texto datilografado pudesse ser multiplicado em cópias reproduzidas a partir de uma matriz chamada estêncil, e permitia-se fazer cópias em série, sendo, então, um dos primeiros sistemas de reprodução de cópias utilizado normalmente nas escolas, o que mais tarde foi substituído pelas máquinas fotocopiadoras, Xerox. O aparelho de fax, que realizava via linha telefônica transferência remota de documentos e hoje substituído pelos documentos arquivos enviados por e-mail. Ao rememorar minha trajetória profissional e como fui me aperfeiçoando para atender às necessidades do trabalho,
mim executado, compreendo que os avanços tecnológicos ocorrem quando existe a percepção que as tecnologias existentes, disponíveis no momento, não atendem mais às necessidades que se fazem presentes, como o acesso a informações e compartilhamentos de forma mundial através da internet, que ocorreu na emergência sanitária da Covid-19 e fez com que eu e todos os que estão passando por esse momento da história tenham que se adaptar e se aperfeiçoar tecnologicamente. Estar em constante movimento. O distanciamento social necessário para que a pandemia pudesse ser controlada e a necessidade de todo um sistema continuar em funcionamento. Fez com que a tecnologia estivesse em evidência. A tela do computador rompeu as distâncias físicas e possibilitou que, apesar de estarmos longe presencialmente, todos ficassem próximos. A pandemia mudou a rotina da sociedade, os desafios e surgiram novas rotinas de trabalho, uma nova realidade. Tem possibilidades de um planejamento prévio. Fomos desafiados a reinventar a relação com o trabalho. As pessoas passaram a trabalhar em casa e surgiu o trabalho em home office. O ambiente escolar também teve que se adaptar. As salas de aula agora também são virtuais e a escola virou online. Novamente, preciso me adequar às necessidades do meu cotidiano, me readequar à nova realidade, no trabalho e na universidade, as reuniões e as aulas online. A experiência de lidar com o novo com as plataformas digitais. Me vejo novamente em movimento de adaptação e readaptação com o aprendizado tecnológico. As plataformas digitais, as mídias sociais que se utilizam na internet são uma forma imediata de aproximação. Mesmo distantes, são as possibilidades que temos de estar próximos, mesmo que virtualmente. Essa nova realidade me faz reconhecer na leitura de Purrier a extrema importância da historiografia na preservação da memória, na evolução tecnológica, para que no futuro se possa entender o passado e como o avanço da tecnologia foi importante para o desenvolvimento social nesse momento. As possibilidades e solução das necessidades enfrentadas pelos seres humanos foram criadas através dos recursos tecnológicos. A sua importância no processo de construção da sociedade e a responsabilidade que temos com a memória para preservar a representação do passado. Professora Rita, quer comentar? E a gente abre para trocar ideias. Bem-vinda, professora Maria Luísa Bampi. Obrigada, eu estou na máquina do tempo aqui, revivendo o meu passado. E você nem sabe quanto tempo que já passou aí nessa moenda. A mesma sensação que eu tive, Maria Luísa, assim, relembrando, né, a máquina de escrever, relembrando a televisão, a televisão na casa. Exato. Curso de datilografia. Isso. Eu também, com 13 anos. Oi, alguém me chamou. Foi eu. Eu só queria pedir para você se apresentar brevemente, porque tem algumas pessoas que não são da FFP, né? Então... Tá bom. Então, pessoal, em primeiro lugar, eu quero agradecer. Eu sou Rita Leal, tá? Sou professora da FFP. Eu sou formada em comunicação e em pedagogia. E eu fiz sempre, durante o meu percurso educacional e formativo, tentei fazer um link justamente com as tecnologias, né, e a questão da educação. Então, estar aqui hoje, nesse evento, para mim é uma coisa assim, muito, muito significativa. Eu quero agradecer ao Grupo Memorar, né, ao Coletivo Memorar, a professora Flávia, que me convidou, porque durante todo o meu percurso, eu venho tentando fazer no trabalho da educação o reconhecimento da importância das tecnologias, né, para a formação do indivíduo e para a formação da nossa cultura. Como que a gente, de algum modo, interage com a tecnologia de forma a modificar a técnica, né, a tecnologia, e a tecnologia modificando a gente. Então, assim, estar aqui hoje ouvindo esses depoimentos, toda essa riqueza, né, de depoimentos e de lembranças, compartilhando com vocês disso, me trouxe muito assim, a questão da discussão da própria essência do que é o espaço da rede, a tecnologia atual que a gente está vivendo, né, o desafio da internet, que na sua origem tem justamente essa característica, a característica do compartilhamento.
né? A internet, quando ela surge assim, e se torna comum a todos na sociedade, como o PC, né, como o computador pessoal, ela traz essa promessa, a promessa do compartilhamento do conhecimento, do compartilhamento da experiência, né, como um espaço aberto onde todo mundo poderia, de algum modo, se tornar autor na construção do conhecimento e na construção da cultura. Então, essa promessa, hoje aqui, ela está se concretizando, né? Porque todo mundo aqui, de algum modo, está trazendo a sua experiência e compartilhando com o grupo. Isso é muito legal, porque, na realidade, na efetividade da internet, a gente vê que não é muito bem assim, né? Existem espaços que são proibidos, espaços que são controlados, existem espaços que, a maior parte dos espaços hoje são pagos, né? Existe a dificuldade do acesso. Então, esse compartilhamento, na sua íntegra, não se realizou como era, né, a promessa com o surgimento da internet. Isso foi muito discutido no início, porque nós tínhamos, quando toda a tecnologia surge, né, ela surge e o novo sempre causa esse impacto, ela surge e divide um pouco a sociedade nessa questão daqueles que exaltam essa nova tecnologia, né, como uma promessa de algo que vai trazer um mundo melhor, e aqueles que, de algum modo, fazem as críticas, né, a essa tecnologia como algo que, de algum modo, vai excluir mais do que integrar. Isso aconteceu com a televisão, isso aconteceu com o cinema e isso aconteceu com a internet também, né? Os pessimistas e os otimistas diante da técnica, né?